Então, os bancos centrais estão comprando loucamente ouro e os privados estão fazendo a corrida ao Bitcoin. Então, por razões que não são as que pensaram originalmente, isso pode até ser uma espécie de reserva de valor. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje temos Paulo Guedes, um dos nomes mais influentes da política e economia brasileira. Ele compartilha sua visão sobre o futuro do Brasil e as estratégias que moldam grandes investimentos. Também aborda o papel do Bitcoin e suas implicações no mercado de capitais. O que será que o ex-ministro revelou sobre o rumo do país? Prepare-se para reflexões que podem mudar sua forma de enxergar a economia. Bora pro vídeo! Segurança jurídica. Como tem uma enorme insegurança jurídica no Brasil, está cheio de passivos que têm um potencial ou explosivo ou redentor. Se disserem que você deve mesmo, a empresa quebrou. Se disserem que você não deve, é verdade, a empresa sai do outro lado 3 vezes maior. Então tem uma insegurança jurídica assim, brutal e os financistas estão invadindo isso. Então isso vai desde o precatório até a causa contra o fundo árabe comprou um negócio no Brasil e agora está sendo disputado. Ao mesmo tempo a justiça tomou um ativo de um grande empresário que na verdade ele tem o direito de propriedade. Está cheio de fundo de risco jurídico. Eu falo, cara, para que eu vou comprar um carro em Bitcoin, supondo que alguém aceite me vender um carro em Bitcoin aqui no Brasil? Se eu posso pagar em real, que é programado para ter uma inflação, se a meta do Banco Central for cumprida é 3%. Guarda o Bitcoin. Né? Isso é a lei de Gresham. Exatamente, lei de Gresham. Então para que eu vou gastar moeda boa se eu posso gastar moeda ruim? A moeda boa elimina a moeda. Então, justamente por isso, é um negócio que tende a ser entesourado. E eu li há pouco tempo um livro chamado Padrão Fiduciário, é de um economista chamado Saifedean Amos, que ele adora criptomoedas. Ele estava falando sobre o padrão fiduciário, por que ele substituiu o padrão ouro, e ele advoga a favor de uma questão de vendabilidade espacial. Ele fala o seguinte, o ouro tem uma vendabilidade temporal muito boa, porque passam milhares de anos, o ouro tem valor. Se eu volto pro passado com ouro, eu consigo trocar por comida, por roupa, por abrigo. Verdade. Ele fala que na moeda fiduciária, a gente tem uma vendabilidade temporal ruim, porque ela perde valor. Qual vai ser o valor de R$50 daqui a 30 anos? Muito baixo. Pouco, provavelmente. Muito né? baixo. Se não for inexistente, vai que a gente troca de moeda de novo. Sim. Já a vendabilidade espacial é muito boa da moeda fiduciária, porque eu posso mandar dinheiro para um cara que tá no Acre com um Pix. Com um Pix. Exato. Perfeito. Ou posso fazer uma transação internacional para um cara que tá no Japão também, de uma maneira mais tranquila. Com ouro, eu teria que mandar ouro até o Japão para esse cara, olha o custo mas disso. querem tokenizar o ouro para você poder fazer isso com o ouro. É esse o ponto que ele fala do Bitcoin. Ele fala que ele une essa vendabilidade espacial boa da moeda fiduciária com a vendabilidade temporal boa do ouro. Então, uma das coisas que ele defende, esse cara não enxerga o Bitcoin sendo usado como moeda no dia a dia. Ele fala que não é a visão Mas que dele. ele será, na verdade, o lastro. Pode ser um lastro. Da moeda supranacional. É interessante porque o Ele Hayek... enxerga como, por exemplo, Paulo, no seguinte, a Rússia ela não pode mais transacionar em dólar direito, por causa das sanções. A Rússia tem que pagar por insumos que ela está comprando de um outro país, e o país não quer receber em rublo. Ele fala, ó, você pode me pagar em ouro, mas como é que chega esse ouro lá? Só se for tokenizado. Ou, você tem Bitcoin aí, você pode me pagar em Bitcoin. Porque a transação em Bitcoin, se eu te mando R$100 em Bitcoin ou 1 bilhão em Bitcoin, a taxa é a mesma. Ela é baixa para 1 bilhão e ela pode ser meio alta para os R$100. Daria hoje, sei lá, uma taxa de uns R$20 para fazer isso. É muito para R$100, mas para 1 bilhão não é nada. Perfeito. Então ele vê o Bitcoin como alguma coisa que países podem passar a usar para fazer comércio internacional. Se chegar a esse ponto de todo mundo ter capacidade de, usando o iPhone, fazer Pix para cá, para lá, baseado numa moeda que tem um lastro, que é supranacional, que é essa vendabilidade no tempo e no espaço, e é supranacional, ou seja, não pode ser, digamos assim, destruída pelos abusos que os governantes têm demonstrado sucessivamente fazer contra a moeda fiduciária, acabou o obstáculo que o Keynes via contra as moedas, contra o ouro, porque o Keynes falava assim, o ouro é uma relíquia bárbara, porque, afinal de contas, quem é que vai carregar isso para um lado, para o outro? Temos aqui um negócio fiduciário e tal. Você fala, bom, mas por que o ouro estava aí tão recentemente? Cadê a grande depressão na fase que o ouro era o padrão ouro? Não tinha. Porque o banco quebrou, todo mundo perdeu tudo e acabou. Agora, com a moeda fiduciária, não pode deixar o banco quebrar, tem que garantir os depositantes, tem que fazer isso, fazer aquilo. Aí, de repente, o governo entra, aí prorroga aquele negócio, em vez de deixar ter uma perda de capital,
garante o Federal Deposit Insurance Corporation, garante os mais frágeis. Agora, o cara é super rico, o banco quebrou, você tem que... Quer dizer que se ele comprou uma debênture de uma empresa e a empresa quebrou, ele perde tudo. Agora, se ele estiver no banco, ele não perde nada. Que absurdo é esse? Que assimetria é essa? Então, vai chegar um dia que o pessoal vai falar, olha, eu vou usar isso mesmo e eu não quero mais saber da moeda local. Aí o governo perdeu a senhoragem. Você vê, o Milei chegou quase a fazer isso agora. O Milei chegou e falou, olha, a classe política não merece ter a capacidade de taxar sem representação a população argentina, porque é um taxation without representation. Eu estou botando um imposto inflacionário em vocês todos, tirando o dinheiro de vocês, sem vocês terem me dado esse poder. Então eu vou tirar o Banco Central da classe política, vou acabar com o Banco Central. Na hora que ele falou isso, foi um pavor no mundo político. Então, pelo amor de Deus, o que vai acontecer? O que será de nós? No fundo, é como se fosse uma fuga em direção ao Hayek, mesmo a uma moeda supranacional, privada, dizendo, olha, os políticos não merecem ter esse recurso para enganar a população. É claro, enquanto as vantagens da moeda fiduciária são maiores, elas continuam. Mas se os governos continuam com a dívida PIB 200%, como é no Japão, 100 e poucos por cento, como está chegando na Europa, em vários países, e aí começa o risco, e a população é declinante. Sim. Vai chegar lá na frente e os jovens vão ter que pagar aquele serviço da dívida. Vai juntar uma turma jovem lá e falar, não vou pagar esse troço não. Mas de quem que é isso? É nosso mesmo. Vai começar uma correria. Chegar num ponto desse, o grande experimento da moeda fiduciária terá acabado. Eu acho que antes de chegar num ponto desse, os usos e costumes e a tecnologia vão prover soluções. Nós não sabemos ainda qual é. Eu achei que ia ser o Digital Bank Central Bank Digital Currency. Pelo jeito que os governos continuam gastando muito, não vai dar, porque vai ser digital, mas não vai ter o trust, não vai ter a confiança. Então, não é o Bitcoin ainda. Basta fazer assim, ó, em vez de Bitcoin, é dólar coin. É um negócio que seja uma unidade de conta, que todo mundo veja. Vai ter que fazer mesmo, mais ou menos como nós fizemos, como os alemães fizeram com o Rentemark e como nós fizemos com o RV. Vai ter que ser assim, ó, eu tô colando o dólar aqui para todo mundo saber que o valor é esse, tá? Só que é o seguinte, daqui a pouco o dólar vai começar a desvalorizar em relação a isso. Podem fazer as contas todas com o dólar, porque durante 2 anos vai ser igual ao dólar. Dali para frente, o dólar vai começar a desvalorizar em relação a ela, porque ela tem garantia, tá fora do alcance dos governos. Se alguém vier com uma solução desse tipo e começar a entrar nos usos e costumes, por quê? Unidade de conta já é, porque é dólar. A gente já sabe quanto custa. Reserva de valor a gente sabe que é também, porque vai subir de valor, inclusive em relação ao dólar. E meio de pagamento eu estou começando a aceitar, porque está fácil transferir por Pix. Qual que é a garantia? A garantia é o Bitcoin. Está do lado de lá. Então vamos fazer? Vamos. Se isso pegar, mudou radicalmente, mas de uma forma positiva, porque o povo vai aderindo aos poucos. Igual está acontecendo com o Bitcoin, vai aderindo aos poucos. Quando perceberem, aquele negócio já virou uma moeda supranacional. E pode ser uma solução muito boa. Bom, tem 3 grandes fatores que desenham esse futuro, do ponto de vista de fatores externos, fora do seu controle e que formam, digamos assim, o ambiente econômico mundial. São 3 grandes fatores. Você pensa 20, 30 anos para frente, o que domina o mundo? A demografia. Então, a demografia nos é favorável no sentido de que, perdemos bônus. Sim, perdemos bônus, mas também escapamos da miséria em massa. O grande desafio da Índia, da China, é a miséria em massa. Eles precisam desesperadamente sair de lá. O Brasil não. O país tem base de recursos naturais muito rica e uma população relativamente estável. Vai estabilizar nos próximos 10, 20 anos. Está estável. Aí vamos poder, se aceitarmos muito imigrantes, a população sobe. Se não aceitarmos, a população fica do mesmo tamanho. Eu diria que, do ponto de vista demográfico, nós temos a desvantagem de ter perdido um pouco o bônus para fazer as reformas internas. Eu tentei muito fazer o regime de capitalização para a Previdência, por exemplo, que nos salvaria desse desafio, por exemplo, dos desafios graves disso. Mas nos é favorável a demografia mundial, porque o Brasil é uma potência energética e é uma potência agrícola. Então, segurança alimentar do mundo, tudo isso está a nosso favor. A demografia é perversa na Europa, população caindo, a população mundial que vai subir, na verdade, é na África. Os países mais pobres são os que vão entrar numa dinâmica populacional melhor, porque a taxa de mortalidade vai cair com a chegada dos remédios, das vacinas, da boa alimentação, a taxa de natalidade vai aumentar. Então, os povos, a África é praticamente o continente onde vai subir mais a população, a Índia também vai subir a população bastante, a Ásia vai continuar dependendo, as 3 grandes regiões do mundo são importadoras líquidas de alimentos. E o Brasil, na verdade, a América do Sul é o único continente que exporta comida. Então, o futuro é garantido desse ponto de vista, porque são populações estáveis, vão ter excedentes para exportar. Então, o Brasil afundar é impensável. O Brasil não vai afundar. Não existe uma tragédia no futuro do Brasil. Nós podemos nos automutilar bastante, nos atrapalhar bastante, como temos feito. Políticas inadequadas, com guerras infindáveis para tomada de poder político, quando, na verdade, a política com P maiúsculo é servir a população, não é ver quem tem mais poder, quem prende o outro, quem ferra o outro. Isso é uma política que não é construtiva.
destrutiva. Aliás, está nos prejudicando muito lá fora, porque no momento em que está todo mundo brigando, o Brasil, que tem uma tradição justamente, não briga com ninguém, não tem guerra com ninguém, é uma população generosa, é uma população gentil, é uma população miscigenada de verdade, aqui se misturaram todas as correntes migratórias. Então, nós éramos para ser um exemplo para o mundo. Olha só como nós temos uma matriz energética limpa, como nós somos um povo civilizado, ordeiro, gentil e com reservas extraordinárias do ponto de vista de energia limpa, como vocês gostariam de ser. Daqui a 30 anos, talvez vocês sejam como o Brasil é do ponto de vista de energia limpa. E do ponto de vista de alimentação. Então, à medida que a população pobre no mundo melhora, seja na África, seja na Índia, esse povo todo tem que comer mais, tem que comer melhor, e esse povo todo vai procurar comida e o Brasil está ali. Da mesma forma, toda essa nova indústria, seja na transição energética e seja na economia digital, que é muito intensiva em energia, como disse o seu amigo lá, falou, olha, esse povo todo vai ter que consumir energia, data center, tudo isso. Cadê a energia? Quem vai produzir essa energia barato? O Brasil. Tem energia renovável para fazer os data centers do mundo inteiro, se precisar. Então, nós somos alguém que vai ter sucesso. A pergunta é quando é que nós vamos querer tomar juízo? Quando é que nós vamos querer seguir o básico, seguir a ciência? Se fala tanto em ciência. Existem as ciências econômicas. E os brasileiros, alguns políticos brasileiros, alguns economistas brasileiros, não são economistas de verdade, né? Se fossem economistas, seguiriam a ciência econômica. Insistem em fazer novidades, em criar novidades que não funciona. O Brasil está há 30, 40 anos seguindo nesse caminho de que é o governo que tem que ser o driver do crescimento, o governo que vai fazer. São 30 ou 40 anos que um continente todo perdeu a esperança. É a América do Sul. A América do Sul foi tomada, é como se fosse assim, o que os europeus tinham vivido, tinha dado errado lá, o que na Rússia, na China deu errado. Os brasileiros, argentinos, chilenos precisaram viver. Vivemos. Já éramos para ter aprendido que esses algoritmos de cooperação social, como os mercados, tudo isso, se você criar um bom ambiente de negócio, vem dinheiro do mundo inteiro. E quanto mais dinheiro vier, a lei de economia é muito básica. Um país onde tem muita gente e pouco capital, por exemplo, Índia no passado, China no passado e Brasil, o salário é muito baixo. Um país onde tem pouca gente e muito capital, o fator escasso é a mão de obra, os salários são altos. Educação é capital humano. Então, investir em educação, investir em capital humano, ter uma população educada, ter uma população trabalhando, é um negócio extraordinário, em vez de uma população envolvida em guerra política, sendo mobilizada para o seu próprio infortúnio, que é o que aconteceu na América Latina inteira. Quer dizer, a renda per capita desabou na Venezuela, desabou na Argentina. Hoje tem 40% da população na miséria. O país era riquíssimo. Era a terceira ou quarta maior renda per capita do mundo 100 anos atrás. É tão simples ver onde é que está o erro, mas a ideologia impede. O problema da ideologia é isso, é que ela rasga a ciência, joga fora a ciência e destrói, leva um povo à miséria ou a prosperidade. Então, eu vejo o Brasil como muito afortunado por ser quem é no momento que nós estamos vivendo, que é o seguinte, olha, está tendo uma reconfiguração das cadeias produtivas no mundo inteiro. Todo mundo vai procurar o nearshore e o friendshore. O Brasil é friend do mundo inteiro. Então, a China quer fazer infraestrutura aqui, os árabes querem fazer infraestrutura aqui, os americanos querem investir aqui. Se a gente criar um bom ambiente de negócio. O Brasil está do lado das Américas, né? Foi um convite que os revolucionários do Tiradentes mandaram uma carta para os americanos, os Founding Fathers, através do Benjamin Franklin, que era o embaixador lá em Paris na época, falando exatamente isso. Olha, vamos juntar as Américas. Vocês estão lutando contra os ingleses, que são muito mais fortes do que os portugueses. Nós vamos lutar contra os portugueses. Nós vamos ganhar dos portugueses. Vocês estão com essa dificuldade agora. Imagina nós juntos. Nós somos mais ricos que vocês. Vocês têm tabaco, nós temos ouro. Vocês têm não sei quantas mil cabeças de gado, nós temos 2 vezes mais. Quer dizer, os brasileiros revolucionários contra o dízimo, dízimo, o quinto dos infernos, chamando os americanos que estavam lutando também contra o excesso de impostos que a Inglaterra estava cobrando e falando, vamos juntar as Américas. Ora, isso é uma obviedade. Juntar a Boeing com a Embraer era uma obviedade. Um Banco do Brasil com o Bank of America, não um banco da Costa Leste, mas um banco da Costa Oeste, que é bom de real estate, bom de crédito agrícola, tudo isso. Era um ganho extraordinário para todos nós, quer dizer, empresas transnacionais, fazer uma infraestrutura na América Latina inteira. Nós botamos um presidente no BID e um presidente no Banco dos BRICS, justamente para fazer uma infraestrutura na América Latina inteira. O Brasil escoar a produção do Centro-Oeste através de uma transperuana. Você encurta em 7 dias, em vez de você ter que ir até o sul, Porto de Santos, dar a volta no Estreito Magalhães para chegar na China, você já atravessa na transperuana e já sai do lado de lá. Encurta em 7 dias a ida para a China. Ao mesmo tempo, entrar na OCDE, porque isso exige a competição de cabotagem. E aí o aço, que hoje é feito no sul com o minério
de ferro que sai de Minas Gerais, vai no sul, vira aço, chega lá em cima, 40% mais caro do que o minério que foi para a China e chega lá em cima, por causa do custo de cabotagem. Então entrar na OCDE forçaria competição na cabotagem. Então tem coisas assim extraordinárias que nós podemos fazer que em 5, 10 anos mudam completamente o panorama do país. Eu não vejo o Brasil na tragédia. Eu vejo o Brasil na mediocridade, que é o que tem sido a história dos últimos 20, 30 anos, ou no caminho da prosperidade, que é um caminho muito claro, mas tem que ser percorrido em todas as dimensões. Acordos comerciais na dimensão externa, simplificações tributárias, melhoria dos marcos regulatórios para trazer os investimentos, redução de impostos sobre empresas. O mundo, durante 40 anos, o mundo subiu o imposto de renda sobre pessoa física e reduziu sobre as empresas. O Brasil fez exatamente o contrário. Subiu das empresas e levou os super ricos a pagarem zero sobre imposto de renda de pessoa física. É um absurdo. Então nós fizemos coisas absurdas por muito tempo. Por isso que o Brasil é prisioneiro dessa armadilha de baixo crescimento. Então você fala, o que você vê para o futuro? Eu vejo um bom futuro. A oportunidade está aí, é a maior fronteira de investimento aberta no mundo hoje para concessão de porto, rodovia, ferrovia, mineração, está tudo aberto. Nós deixamos um pipeline de investimentos e temos condições de ampliar isso. Agora, nós temos que trabalhar nessas dimensões, né? O caminho é conhecido, Se voltar para endividamento em bola de neve, juro alto, aí é mais mediocridade. Mas é um país tão rico e tão bom que é difícil afundar ele. Existe uma falsificação geral de tudo que é falado no Brasil hoje, né? Eles usam tudo do jeito diferente e tal. Quando nós, em 2020, enfrentando o Covid, gastamos 10% do PIB, eu falei, pessoal, logo no começo de 2021, foi uma conversa que eu tive com o Grupo Rico. Foi, eu tava lá. Você tava lá. E eu vi o que o pessoal tá fazendo. Você viu o que eu falei. Porque a gente o que eu fez disse é o seguinte, pergunta. nós estamos gastando tanto dinheiro que nós temos que travar esse processo, retomar. Foi quando nós lançamos, no início de 21, foi quando nós fizemos o Banco Central Independente, que está ajudando a travar. Foi quando nós fizemos, logo depois nós fizemos privatização de Eletrobras, fizemos desinvestimentos, fizemos uma série de reformas que ajudaram muito a impedir. E o que eu estava dizendo era justamente o seguinte, pessoal, se a gente continuar na gastança que tinha antes, superimpondo a esse gasto enorme com o negócio da saúde, em 6 meses, vira a Argentina, a inflação da Argentina era 50%. A nossa era 4 ou 5, a nossa foi para 10, a deles foi para 200. Eu falei, olha, vira a Argentina, no sentido que a inflação vai subir muito mais. Aí Venezuela, 6 meses. Aí eu ainda virei e falei assim, vem cá, tem muita gente vendo isso ou somos só nós conversando? Muita gente. Falei, então peraí, não são 6 meses, não. Leva bem mais tempo, leva 2, 3, 4 anos para chegar lá. Essa desonestidade intelectual, essa excessiva polarização é que é a maior ameaça para o Brasil hoje. Porque o que acontece no Brasil? O Brasil não briga com ninguém, só briga com ele mesmo. Eu até queria lançar um provérbio popular que é o seguinte, quando um não quer, 2 não brigam. Eu quero lançar um outro provérbio que é o seguinte, quando 2 brigam, quem ganha é o terceiro. Quer dizer, tá brigando a China, os Estados Unidos, o Brasil tá no meio, quietinho. Pode virar a segurança energética da Europa, a segurança da economia digital futura com os data centers, processamento de dados, que a economia digital do futuro vai precisar de muita energia. O Brasil tem a matriz energética mais limpa e mais barata do mundo. O Brasil é a segurança alimentar do mundo. Então, enquanto eles brigam, a gente pode se dar muito bem. Basta a gente parar de brigar conosco. Agora, para isso é preciso honestidade intelectual, isso é um artigo que não está muito abundante, e é preciso gostar mais do Brasil do que do seu partido político, né? Tem que gostar mais do país, né? Porque, independente de quem esteja no governo, nós todos somos brasileiros, estamos vivendo juntos aqui. Então é bom a gente aproveitar o que o outro tem de bom, aprender um pouco. Ah, ele gosta mais dos programas sociais. Ótimo, pega essa ideia e usa também. Mas cuidado, se gastar demais, já sabe onde está a Venezuela, já sabe onde está a Argentina. Quer ir para lá? Chegamos ao fim de mais um corte. E se você ficou até aqui, parabéns! Você está buscando conhecimento para entender melhor o futuro do Brasil e os caminhos da economia. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar acompanhando conteúdos como este. Sua jornada por informações valiosas está apenas começando. Até a próxima!